Olá, eu sou o Pedro e junto com meus amigos Thiago e Gabriel, nós resolvemos a IP proposta no segundo semestre de Engenharia de Software. Bom, o desafio nos propôs a criar um jogo em linguagem C. Nós nos inspiramos no jogo Tetris e hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a história do Tetris. O Tetris foi inventado em 1984 por Alexei Padinov. Ele trabalhava em um centro de computação da União Soviética. Ele era viciado em quebra-cabeças matemáticos, então ele se inspirou em um jogo chamado Pentrômino, que se baseava em você organizar formas geométricas dentro de uma caixa. A ideia original do Tetris era formar linhas completas usando blocos que caem do topo da tela. Esses blocos se construíam em várias formas geométricas formadas por quatro quadradinhos menores. O objetivo era manipular esses tetrôminos à medida que caíam, rotacionando e os movendo lateralmente para preencher linhas horizontais completas sem deixar espaços vazios. Após sua criação, o jogo se popularizou rapidamente entre as pessoas dos escritórios e depois se popularizou pela Rússia, para o mundo inteiro e se populariza até hoje. O Tetris é marcado por várias versões de lançamento. 2 anos após sua invenção, ele foi lançado para os computadores pessoais. As pessoas de casa também poderiam jogar. E 6 anos depois da sua invenção, ele foi lançado para o seu primeiro console, o Game Boy da Nintendo, que foi um marco significativo e muito importante para a popularização do jogo. O Tetris influenciou a cultura popular, inspirando músicas, filmes, livros e até pesquisas científicas sobre seus efeitos no cérebro e na cognição humana. Sua jogabilidade atemporal, sua capacidade de entreter, continuam a ser reconhecidas e apreciadas até o dia de hoje, tornando um dos jogos mais duradouros e queridos na história dos videogames. Nossa abordagem de implementação do jogo Tetris foi orientada pela simplicidade, embora mantendo uma funcionalidade robusta. Uma das adições notáveis foi a inclusão de níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. Uma adição que não apenas intensifica a velocidade do jogo, mas também proporciona um desafio progressivo aos jogadores. Optamos por preservar uma abordagem simplificada, o que resultou em uma representação gráfica em tabela ASCII monocromático. Ao perseguir a simplicidade como uma premissa fundamental, priorizamos a jogabilidade sólida e a experiência de jogo interativa. Embora as escolhas de gráfico monocromáticos em ASCII não ofereçam a complexidade visual de outros jogos, ela segue a essência original do Tetris, permitindo que os jogadores se concentrem em uma mecânica central, que é manipular tetrominós para complementar linhas horizontais e acumular pontos. Bom, em relação às dificuldades do jogo, a gente tem três dificuldades: a fácil, a médio e a difícil. O jogador escolhe a dificuldade quando ele vai iniciar o jogo. Então, por exemplo, aqui no fácil, as peças se movem mais lentamente, como vocês podem ver. No médio, as peças se movem um pouco mais rápido. E no difícil, as peças se movem mais rápido, né? Então, eu vou passar um pouco por cima do código que ele basicamente faz. No início a gente vai setar aqui, a gente usa algumas bibliotecas a mais, como o Cone e o Windows para manipulação de terminal, e o systime e o time para a gente conseguir manipular o tempo e conseguir criar um clock para o jogo. Então aqui a gente vai definir as linhas e as colunas da tabela do nosso tabuleiro do Tetris, né? Aqui a gente define as peças, então a peça S, Z, T, a L, a L flipada, que é conhecida como J, a square, que é quadrada ou a O, e a barra longa, que também é conhecida como peça I. Aqui é uma função auxiliar de copiar a forma, né? A gente vai usar isso aqui durante algumas chamadas de outras funções. Aqui é uma função para deletar a forma. Aqui é uma função para checar a posição da peça. Aqui é uma função que vai ser chamada toda vez que você precisa de uma peça nova, uma peça aleatória. Essa função aqui rotaciona a peça. Ela basicamente transpõe e inverte as colunas da matriz para rotacionar 90 graus em sentido horário. Essa função escreve o tabuleiro. Essa aqui basicamente remove a linha quando você fecha a linha do Tetris, né? E adiciona pontuação no jogo. Essa aqui de fato imprime o tabuleiro. E essa aqui manipula os inputs que o jogador faz. Então o S para, por exemplo, descer a peça mais rápido, D e o A para mover a peça no tabuleiro, e o W para rotacionar a peça. Aqui a gente tem a função de selecionar a dificuldade. Então quanto menor o tempo, mais rápido é o clock do jogo, né? As peças se movem mais rápido. Aqui é uma outra função auxiliar. E aqui a gente tem o int main, em que basicamente a gente seta a dificuldade primeiro e depois roda o jogo.